Secretário, isso não teria a ver também com, muitas vezes, vozes que não foram ouvidas nos momentos em que precisariam ser ouvidas, exatamente porque os discursos de igualdade abafavam essas vozes? Ou seja, vamos buscar a igualdade, mas a gente está ouvindo a população preta falar, vamos buscar a igualdade entre homens e mulheres, mas a gente está ouvindo as demandas que essas mulheres têm. Esses movimentos também não podem ter surgido justamente disso, dessa igualdade que vem com cara de igualdade, mas que muitas vezes traz um certo silenciamento a essas populações? Claro que sim, mas a percepção do que é a luta das mulheres, uma luta da mulher de classe média, emancipada, que tem sua renda, tem seu emprego, que se separar do marido ou do companheiro não vai ter dificuldade de sobreviver, e uma mulher da periferia, que às vezes, sabe qual é a principal reivindicação dela? Arranjar um emprego para o marido, certo? Se você for perguntar para ela, isso eu conheço de perto. O que é que você mais deseja? É arranjar um emprego para o meu marido. Isso é o mais importante na vida dela. É arranjar uma creche para uma criança. É arranjar um posto de saúde para poder levar o filho. Então são percepções diferentes, não é usar as reivindicações das mulheres e a luta contra o racismo para você criar conflito ou dividir o país. Isso deve ser um fator de unidade do país, porque o país precisa valorizar, promover a população negra e mestiça e precisa valorizar e promover as mulheres em benefício do país, e não como um fator de divisão. Eu fui criado assim, com essa lógica, e eu acho que isso foi se perdendo. O senhor, então, coloca esses fatores como algo que a esquerda estaria praticando hoje e que não converge mais com o que o senhor entende desse movimento progressista. Isso quer dizer, então, que o senhor teria se afastado do que é a esquerda hoje? É isso, secretário? Não, eu acho que Eras é que se afastou daquilo que eu praticava e que eu pensava. Eu acho que é diferente. Eu continuo pensando e engajado e identificado com essas bandeiras, que eram as bandeiras que eram defendidas pelo movimento progressista, pelo PCdoB, quando eu entrei no PCdoB, eram essas bandeiras. Eu continuo fiel a essas bandeiras. Por que me afastei? Me afastei porque eu tenho amigos. Você fica ali 40 anos, você se apega a essas pessoas. Daqui a pouco você começa a brigar com elas por causa dessa agenda, tá certo? Havia ali já uma certa diferença por causa do Código Florestal, por causa da lei dos transgênicos. Sim. Mas como eu tinha um grande respeito, eu, inclusive, quando aprovei o Código Florestal, aprovei com todos os votos do PCdoB, do PSB, do PDT, sim, a maior parte dos votos do PT, agora também com os outros votos do PFL, do PP, do PTB, do PR, de todo mundo, porque era uma coisa nacional. Será possível você hoje, no Brasil, aprovar uma matéria com essa ampla unidade? Inclusive teve a participação da ministra Isabela Teixeira. Teve, que foi ao Supremo, inclusive, defender o meu relatório contra uma ação do PSOL, do PV, sei lá de quem, das ONGs e do Ministério Público. E eu fui o relator da lei dos transgênicos, com o voto do PCdoB, do PT, de todo mundo, que era uma coisa contestada pelas ONGs, porque dizia que os transgênicos eram o fim do mundo. Ora, como o fim do mundo, nós estávamos proibidos de fazer pesquisa com célula-tronco. Aqui na USP, você não podia pesquisar porque havia uma moratória contra essa pesquisa, porque célula-tronco é manipulação de organismo geneticamente modificado. Por favor, entendeu?